Olá, este é o Old Waycast, eu sou o Carlos Borges e sigamos a mais uma leitura, na nossa caminhada na história da igreja, e nós vamos ler hoje no livro 3 da série do Justo Gonzalez, A Era das Trevas, o capítulo 1, sob o regime dos bárbaros, da página 1 até a página 9. E aí vão ter alguns mapas aqui. Este aqui é dos vândalos se preparando para a tomada do Império Romano do Ocidente, para a tomada de Roma. Aqui também tem uma figura da batalha de Átila o Huno, o chicote de Deus, que invadiu e tomou e saqueou Roma. Aqui um mapa onde se estabeleceram os bárbaros no Império Romano. Bárbaro para tudo quanto é lado, reinos para tudo quanto é lado de bárbaros dentro do que seria o Império Romano do Ocidente. E vamos à leitura deste texto. O velho Império Romano estava moribundo e não o sabia. Além das suas fronteiras do Reino do Danúbio, agitava-se uma multidão de povos, prontos para irromper nos territórios romanizados. Estes povos, aos quais os romanos chamavam de bárbaros, seguindo o exemplo dos gregos, tinham habitado as florestas e estepes da Europa Oriental durante séculos. Desde o início do Império Romano, o Império Romano fora constantemente obrigado a proteger suas fronteiras contra as incursões dos bárbaros. Para isto, construiu fortificações acompanhando o Reno e o Danúbio, e na Grã-Bretanha, uma muralha que separava os territórios romanizados dos que permaneciam nas mãos dos bárbaros. Para facilitar a defesa, repartiram as terras entre os soldados que viviam nelas como colonos, em condições de correr ao campo de batalha se fosse necessário. Deste modo, o Império Romano conseguiu defender suas fronteiras até meados do século IV. Porém, a partir de então, a defesa ficou cada vez mais difícil, até que, por fim, toda a parte ocidental do Império sucumbiu diante das vagas de invasores. Causas e etapas do desastre. Já se discutiu muito sobre as causas da queda do Império Romano. Na mesma época destes acontecimentos, não faltaram pagãos que diziam que o desastre sobreviera porque o Império tinha abandonado seus velhos deuses, fazendo com que estes deixassem de protegê-los. Esta aqui é a visão da história da igreja, da história religiosa, né? Eu coloquei um vídeo lá no canal sobre causas do Império Romano, lá do Visão Libertária, onde a inflação, a perda do valor monetário das moedas dos imperadores também contribuíram para a ruína do Império. Voltando aqui à leitura, esta acusação, que se costumava dirigir contra os cristãos em qualquer calamidade, já desde o século II, não apresentava nenhuma novidade. A ela, os cristãos respondiam que a causa dos acontecimentos que ocorriam eram os pecados dos romanos, em particular dos pagãos entre eles. Deus estava castigando Roma não só por ela ter perseguido os cristãos, mas também e acima de tudo por seus costumes licenciosos e sua falta de fé. Em épocas mais recentes, houve historiadores que adotaram uma ou outra destas explicações, se bem que modificando-as de acordo com os novos tempos.
Assim, por exemplo, há quem diga que Roma caiu por ter se convertido ao cristianismo, pois o pacifismo que os cristãos pregavam enfraqueceu seu poderio militar. Mas esta opinião esquece que quando Roma caiu, tanto os que a defendiam quanto os que a tomaram eram cristãos. Contra isto, há os que repetem a interpretação segundo a qual o império caiu por causa dos seus vícios e tiram disto uma lição que deve ser aplicada aos nossos dias. Mas fato é que não há provas de que os vícios dos romanos tenham sido maiores no século V do que no século I. As causas da queda do império são muito mais complexas. O império tinha de sucumbir porque era impossível manter o equilíbrio que existia entre a vida de seus súditos e a dos bárbaros. De um lado do Reno e do Danúbio, era muito mais fácil viver do que outro. Em consequência, os bárbaros se sentiam atraídos pela riqueza do império. Contra eles, os defensores da velha civilização, acostumados como estavam à vida tranquila que as riquezas dão, podiam oferecer pouca resistência eficaz. Por estas razões, quando os bárbaros começaram a atravessar as fronteiras e por alguma razão o império não estava pronto para a defesa, recorreu-se repetidamente ao recurso dos ricos, comprar a boa vontade da oposição. Dava-se terra aos bárbaros, dando-lhes permissão para viver dentro das fronteiras do império com o nome de federados, para que, em troca, o defendessem contra qualquer incursão de algum outro grupo. O resultado foi que, em pouco tempo, a maior parte do exército se constituía de soldados bárbaros, frequentemente debaixo do comando de oficiais da mesma origem. Estas tropas se consideravam romanas e, algumas vezes, defenderam valentemente o império. Mas, em outras, simplesmente se rebelaram contra a autoridade imperial e seguiram seus próprios interesses. Boa parte dos bárbaros que causaram grandes prejuízos nas margens do Mediterrâneo, na verdade eram soldados do império. Estas tropas, mas em outras, simplesmente se rebelaram contra a autoridade imperial e seguiram seus próprios interesses. Boa parte dos bárbaros que causaram grandes prejuízos na margem do Mediterrâneo, na verdade, eram soldados do império. Por exemplo, o godo Alarico, cujas tropas tomaram e saquearam Roma no ano 410 e que fez Agostinho de Hipona escrever A Cidade de Deus, era oficial do exército romano e, como tal, tinha lutado na Batalha de Aquileia em 394 sob o comando do imperador Teodósio. Os romanos, por seu lado, também tinham certa curiosa atração pelos bárbaros. Sinal disto é que muitos imperadores gostavam de se cercar com uma guarda de soldados germânicos. Não faltavam romanos que, em meio à sua vida tranquila e aborrecida, olhavam com saudades para o outro lado das fronteiras. Isto chegou a tal ponto que a princesa Honória enviou ao Huno Átila uma carta de amor e um anel, oferecendo-se a ele em casamento. Hoje sabemos também que em regiões muito distantes das fronteiras do Império estavam tendo lugar acontecimentos que contribuiriam para precipitar as invasões dos bárbaros. Durante séculos, os hunos tinham vivido nas estepes asiáticas. Os hunos são provavelmente os mesmos que aparecem nos anais chineses com o nome de Yungnu, e contra os quais foi construída a partir do século III a.C. a Grande Muralha da China.
Vendo que a resistência chinesa era invencível, os hunos começaram a se expandir para o ocidente. Além disto, é possível que eles tenham sido empurrados pelos mongóis e pelas mudanças de clima, que os obrigaram a procurar novas terras. Em todo caso, no princípio da era cristã, os hunos atravessaram os Urais, penetrando na Europa e começaram a fazer pressão sobre os povos germânicos que viviam na Europa Oriental. Por volta do ano 370, os hunos caíram sobre os ostrogodos, que dominavam a costa norte do Mar Negro e destruíram seu império. Um forte contingente ostrogodo, sob o comando de Atanarico, dirigiu-se para os montes Cárpatos, de onde começou a pressionar os visigodos. O resultado de tudo isto foi que uma multidão de visigodos, sob o comando de Fritigérnes, se atravessou nas fronteiras do Danúbio, pedindo permissão para instalar-se em território romano. Depois de uma série de negociações, os visigodos foram admitidos na qualidade de federados. Porém, pouco depois se rebelaram e levantaram armas contra o império. Foi então que teve lugar a Batalha de Adrianópolis. Ali, a cavalaria goda derrotou a infantaria romana. E durante 4 anos, os godos desolaram a região, chegando até as muralhas de Constantinopla. Por fim, em 382, o imperador Teodósio conseguiu fazer um tratado de paz com eles. Porém, a paz não durou muito tempo. Roma não estava disposta a repartir suas riquezas com os godos, nem tampouco a defendê-los. Por isso, no ano de 395, os godos estavam novamente passeando pela Grécia, saqueando seus campos e as pequenas povoações, obrigando os habitantes da região a se refugiarem nas cidades muradas, onde dominavam pânico e fome. Algum tempo depois, seguiram seu caminho por toda a costa leste do mar Adriático, penetraram na Itália e em 410 tomaram e saquearam a cidade de Roma. Alarico, o chefe que tinha guiado seu povo nestas últimas campanhas, morreu no mesmo ano, mas os visigodos já tinham demonstrado seu poderio. Em resumo, em fins do século V, a parte ocidental do Império Romano estava dividida entre uma série de reinos bárbaros. E aí nós terminamos mais esta leitura, caminhando na história da igreja. Obrigado a todos por estarem aqui compartilhando comigo esse material. Aqui é o canal Old Way Cast, o meu canal, eu sou o Carlos Borges, e até mais, obrigado!